Fala galerinha, professor Sérgio na área e hoje a gente vai fechar o nosso ciclo sobre a regionalização do Brasil falando sobre a região Sul. Então, vamos nessa! Bom, e como sempre a gente começa com dados e informações gerais, dando destaque aí aos estados que compõem essa região, começando aqui pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente vai ter aí na região sul uma pequena extensão territorial em comparação com outras regiões do Brasil e uma população que vai ser a terceira maior concentração populacional do nosso território, ficando atrás do Sudeste e do Nordeste. Algo que vale a pena destacar na região sul é o elevado nível de desenvolvimento humano que a gente vai encontrar na região como um todo e uma considerável participação de suas atividades econômicas para o PIB brasileiro. Já falando em características mais específicas, vamos começar pelo relevo. E o relevo da região sul ele é dividido basicamente em três partes. A primeira parte é chamada planície Platina ou planície do Pampa, que são essas áreas mais baixas que a gente vai encontrar aqui entre o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Além disso, a gente vai encontrar o Planalto Atlântico, que é esse que vai se estender por essa faixa próxima ao litoral, e o Planalto Meridional. E a gente aqui nessa subdivisão entre esses planaltos, a gente vai ver que existem aqueles que são mais densos e aqueles que são menos densos. São áreas mais altas, como a gente pode ver nessas duas imagens aqui. Enquanto a primeira das imagens aqui à esquerda vai mostrar essa formação mais baixa e plana dos pampas que eu citei anteriormente. Um destaque que a gente encontra aqui é a Serra do Mar, inclusive a mais famosa, que vai se estender desde o sudeste até a região sul, mais precisamente o estado de Santa Catarina. E é justamente nessa parte que a gente vai encontrar a Serra do Rio do Rastro, que foi onde eu tirei essas duas fotos aqui. Foi uma viagem que eu fiz recentemente de moto. Aqui eu tenho a estrada da Serra do Rio do Rastro, que é uma estrada bastante sinuosa, cheia de curvas, e aqui o professor numa viagem durante o último período de férias de verão, mostrando aqui uma característica bem típica dessa região de Serra Catarinense, que é como a gente também consegue ver aqui nessa imagem abaixo. Beleza? Então vamos partir agora para o clima da região. Bom, a gente vai tranquilamente dizer que a maior parte da região sul do Brasil é de predominância de clima subtropical. Mas a gente vai encontrar um trechinho ali no norte do Paraná com um clima tipicamente tropical. Mas a gente vai ter sim uma predominância desse clima subtropical temperado, que é aquele clima onde a gente vai encontrar uma definição mais clara das estações do ano, em especial quando chega o inverno. Tem aqui duas imagens que demonstram isso. Nesse primeiro caso aqui, a imagem da geada, que é quando a gente tem uma queda de temperatura tão grande que o próprio orvalho congela sobre a vegetação, e aqui um exemplo de um momento de queda de neve, que também vai ocorrer vez ou outra ali, ou quase todos os invernos, em especial na Serra Catarinense e na Serra Gaúcha. Aqui a gente tem uma bela imagem da neve no portal da cidade de Gramado, que fica na Serra do Rio Grande do Sul. E se vocês prestaram atenção, quando falei em neve, nos dois exemplos que eu dei, eu falei em áreas de altitudes mais elevadas, ou seja, não só o fato da gente estar mais ao sul do Equador vai influenciar nessa dinâmica climática. Para a gente chegar à ocorrência de neve, a gente ainda tem que contar com o fator altitude. E como eu acabei de mostrar agora, a gente tem uma predominância de áreas de maiores altitudes na região. Seguindo em frente e falando agora de água, ou seja, da hidrografia da região, a gente vai encontrar aí
3 grandes bacias hidrográficas e elas podem ser localizadas aqui nesse mapa, no cantinho, onde a gente tem essa área em branco representando a bacia do Rio Paraná, já aqui em rosa a bacia do Uruguai e a bacia do Sudeste, que é essa bacia litorânea que a gente vai encontrar aqui, ó, bem próxima ao mar, vindo desde lá do litoral paranaense até o Rio Grande do Sul. Um detalhe que vale a pena chamar a atenção é que quando a gente tem a união da bacia do Paraná com a bacia do Paraguai, a gente vai ter a formação da bacia do Rio da Prata, que faz a fronteira entre o Uruguai e a Argentina. É justamente aqui nessa área da bacia do Paraná, próxima à bacia do Uruguai, que a gente vai encontrar Foz do Iguaçu e as famosas cataratas do Iguaçu e a represa que alimenta a usina hidrelétrica de Itaipu, importantíssima para o fornecimento de energia para o território brasileiro. E para quem não sabe, a usina hidrelétrica de Itaipu, ela é uma usina binacional, ela é uma construção em parceria entre o Brasil e o Paraguai. Para a gente localizar isso no mapa, a represa fica exatamente aqui, ó, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Já no que diz respeito à vegetação, a gente vai encontrar 3 formações básicas. A Mata Atlântica, que se estende por quase toda a faixa litorânea leste do Brasil, que já foi muito maior, muito mais presente, mas que foi intensamente devastada justamente por estar na faixa mais próxima do litoral, onde se concentrou a maior parte da população brasileira. Então, no sul, isso não vai ser diferente. A Mata Atlântica está presente no sul, aqui a gente tem um exemplo da Mata Atlântica, e um outro tipo de mata característica da região sul é chamada mata de araucária ou de pinhais. Essa espécie tem uma importância muito grande por ser muito boa para a produção de móveis e também para a produção de papel e celulose. E é exatamente por essa importância, além da abertura de áreas para o agronegócio, que faz com que a mata de araucária venha sendo devastada ao longo do tempo. A outra formação vegetal que a gente vai encontrar no sul são os campos ou pampas, daquela área, né, que eu citei, da planície dos Pampas, que fica ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, fazendo divisa com a Argentina e com o Uruguai. Passando à frente, a gente vai falar de população, e aqui no sul vale o destaque não apenas para toda aquela questão estatística que diz respeito à população e que está aqui presente, a concentração, principais áreas urbanas, mas a gente precisa sempre dar um destaque à origem dessa população do sul do Brasil. Por quê? Porque é onde nós vamos encontrar a maior concentração de descendentes de europeus, em especial italianos, alemães, eslavos, açorianos, mas temos também a presença de imigrantes japoneses no Paraná, que tiveram uma grande importância na produção agrícola desse estado. Agora, passando para os outros dados sobre população, primeiro vamos dar aqui uma localizada no mapa onde é que estão as maiores concentrações populacionais, justamente onde nós vamos encontrar as principais áreas urbanas da região sul, que é aqui, ó, a região metropolitana de Curitiba, mais ao norte a divisa com São Paulo, Maringá e Londrina, no Paraná. Há toda uma área de concentração de atividade urbano-industrial que a gente vai encontrar desde Joinville até o litoral sul de Santa Catarina e, é claro, a região metropolitana de Porto Alegre, que vai ser a maior concentração populacional do Rio Grande do Sul. Vale destaques aí
para o desenvolvimento humano dessa região. A região sul é onde nós vamos encontrar, por exemplo, os menores índices de mortalidade infantil do território brasileiro e também a segunda maior renda per capita do Brasil, perdendo apenas, é claro, para a região sudeste, que é a de maior concentração econômica e populacional que a gente vai encontrar no país. E agora a gente passa de características de população para características econômicas. A região sul tem um destaque naquilo que a gente chama de agronegócio, que é aquela atividade de produção no campo intensiva, ou seja, com altos níveis de investimento, de tecnologia e também, é claro, com altos níveis de produtividade e rentabilidade, com destaque que a gente vai ver aqui nesse gráfico para a soja, que ocupa um maior volume de produção na região, junto com o milho e o trigo. Quando a gente fala em trigo, vale destacar o fato de que, como o trigo é um tipo de grão que não resiste a altas temperaturas, no território brasileiro a gente vai encontrar a sua produção acontecendo na região sul, que é uma região, como eu falei, de clima subtropical temperado. Outras atividades que a gente vai encontrar na região, que também estão aqui aparecendo em destaque no nosso gráfico, são o tabaco, fumo, o arroz, a batata e aqui uma participação de cerca de 12% de policultura, que é onde a gente vai ter aí a agricultura familiar, que é aquela que vai atender às necessidades do mercado interno entrando em ação. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção como destaque para a produção agrícola é a produção de uva na Serra Gaúcha, ou seja, nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul, em especial em municípios como Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi, onde além dessa produção de uvas, a gente vai ter como destaque econômico a transformação dessa uva na indústria de suco e de vinhos, que são bastante famosos por todo o território do Brasil. Já no que diz respeito à criação animal, a pecuária é bastante desenvolvida na região, tanto aquela que a gente vai dizer que é intensiva, como eu falei, com grande volume de investimento e com alta produtividade, quanto naquela pecuária mais familiar, mais extensiva. Além da criação do gado de corte, ou seja, do boi para a produção de carne, a gente também tem a produção leiteira. E o sul também vai chamar a atenção com o seu rebanho de ovinos, ou seja, de ovelhas, com o rebanho suíno e com a criação de aves, que dá origem aí a toda uma indústria de processamento, embalagem e também de transformação dessas carnes de aves, além dos outros tipos de carne. E há uma participação muito grande desses frigoríficos, dessas empresas, na exportação de carne de aves, que é um dos destaques da economia brasileira. Passando agora para a atividade industrial, a gente vai ver que houve, nas últimas décadas, um crescimento dessa atividade industrial na região sul. Primeiro com a transferência de parte da produção de automóveis que era muito concentrada ali na região do ABCD paulista para o estado do Paraná. Aqui nesse mapa, e se a gente der uma olhada na legenda, a gente vai perceber que há uma variedade de atividades industriais presentes na região sul, nos 3 estados, e havendo aí uma relação entre outras características que eu acabei de citar, como por exemplo a vegetação e a existência dos pinhais, ou da mata de araucária, e o uso dessa madeira para a indústria de móveis, que é um dos destaques da região sul, e para a indústria de papel. A criação de gado vai alimentar uma indústria de couro, e a criação animal também vai atender aquela indústria alimentícia que eu acabei de citar, em especial os frigoríficos que trabalham com carne de aves. A gente também vai encontrar no Parque Industrial de Caxias do Sul a atividade de indústrias químicas e também
de carrocerias de ônibus e de tratores. Então, a gente pode tranquilamente dizer que a atividade industrial da região sul é bastante diversificada. E para a gente fechar aqui, falando sobre uma última atividade econômica da região sul de muito destaque, a gente vai tratar agora do turismo. O sul do Brasil se destaca pela diversidade de atrações turísticas, principalmente naturais, já que a gente vai encontrar nessa região desde um turismo de verão das praias, como na cidade de Balneário Camboriú, ou na ilha de Santa Catarina, onde fica a capital Florianópolis. Nesse caso aqui eu tenho uma imagem da Praia da Joaquina. Temos no Paraná, Foz do Iguaçu e a cidade de Curitiba, que é uma cidade muito bonita, com muitas atrações turísticas. Temos as cidades de colonização alemã de Santa Catarina e temos, é claro, como eu falei, as cidades serranas que atraem muita gente para um turismo bem específico, que é aquele turismo de inverno. Como um cara da geografia, eu gosto muito de viajar e uma das regiões que eu mais curto visitar é, sem dúvida alguma, a região sul. Bom, gente, eu vou fechando por aqui. Essas foram as principais características da região sul. Espero aí ter conseguido resumir bem todas elas. E a gente volta num outro vídeo para falar de outras características desse território maravilhoso que a gente tem no nosso Brasil. Então, é isso. Um beijo, um abraço a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.